Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Admirável Novo Podcast Brasileiro. É um prazer muito grande ter vocês aqui com a gente novamente. E ao meu lado está aqui o meu companheiro de podcast de sempre, Thiago Bentes. E aí, Thiago, beleza? Fala, Boquinha, tudo bem? Tudo certo. E galera, temos aqui hoje um convidado, ele está novamente com a gente e estamos, como sempre, muito felizes de ter ele com a gente. É o nosso querido amigo português, que por sinal está falando diretamente de lá, é o Thiago Cavaco. Se você ainda não conhece ele, quero dizer para você que ele é teólogo, ele é pastor, escritor e músico português, beleza? E eu acho que ele está falando diretamente de Lisboa, certo, Thiago? Isso mesmo. Olá, Book. Olá, Tiago. Que bom poder estar a falar de novo convosco, aqui direto de Lisboa, a antiga capital do Império. Antiga capital do Império, exatamente. Antiga capital. Mas... Como é que tá? Pode falar, como é que tá? Eu estou bem. Graças a Deus, começou a primavera aqui. Portanto, é sinal que começou o vosso outono aí, certo? Onde eu tô, tá começando o outono. Onde o Book tá, ele tá numa faixa equatorial do país. Então, basicamente, lá só tem duas estações, que é o verão e o inverno chuvoso. Não tem outono nem uma primavera de verdade, assim. Onde o Book tá. E eu já tô no sul. Estamos passando um momento de muita chuva agora. Sério? Uhum. Lisboa é uma cidade bonita em todas as estações, mas é verdade que a primavera é especial. Então estes dias estão mais solares, começa a ficar um tempo melhor, o dia começa a crescer, porque aqui há uma diferença grande entre o horário de verão e o horário de inverno. E os nossos dias estão a crescer. Então isso é uma coisa especialmente bonita desta época. Legal. Thiago, como eu falei, tinha um bocado de perguntas para fazer para ti, mas são mais comentários, né? São duas coisas. Que tu falaste assim, que tu tá feliz de estar falando com a gente de novo agora, né? Mas comigo, tu falaste um bocado, não vou dizer que falou meu coração, mas falou um bocado comigo. E eu, inclusive, falei um bocado contigo nos últimos... Eu acho que no mês passado, no mês retrasado, que eu li o Arame Farpado no Paraíso. Paraíso, yeah. Cara, muito bom o livro, de verdade, cara. Sério? Se não fosse bom, eu não ia comentar, eu ia dizer assim, só que eu tinha lido. Agora é ruim que os próximos convidados vão saber. Exato. Sempre que tu disseres que apenas leste, eles vão saber que provavelmente não gostaste tanto assim. Mas, cara, eu gostei muito, cara. Eu fiquei bem... Porque eu já esperava que fosse algo bom, né? Mas eu fiquei bem mais surpreso do que... Eu gostei muito da forma como tu narraste as tuas viagens no Brasil, até porque o tipo de livro que eu mais gosto de ler são livros de memórias, né? Yeah. É que ele é um livro de memórias e quase memórias teológicas também, né? É verdade. E o teu próximo livro qual que vai ser? Olha, deixa-me responder-te, mas depois quero perguntar-te algumas das coisas que tenham sido mais importantes para ti, porque um dos privilégios de publicar no Brasil é que, ainda por cima, um livro sobre um português viajando no Brasil, é sempre que há alguém que, como tu, lê o livro, eu gosto de entender assim mais em detalhe o que é que aconteceu. Mas para responder à tua pergunta, eu estou a terminar agora a revisão final para o próximo livro, que será uma coleção de crónicas, que sairá pela Mundo Cristão com o título Férias de Fornicação e outros murmúrios e outras murmurações de um moralista. E é a coleção, cerca de 60 crónicas, que eu escrevo para um jornal online aqui em Portugal, que é o Observador. Então são crónicas diversas, vários assuntos, tendo em conta que este jornal não é um jornal cristão. Portanto, são crónicas que são lidas por todo o tipo de pessoas e que vão estar colecionadas
sobre debaixo desse título, de Férias de Fornicação, porque é um título de uma das crónicas que eu escrevi. Mas voltando à carga, Tiago, o que é que te surpreendeu mais, que foi mais importante para ti no Arame Farpado, no Paraíso? Porque eu gostava mesmo de saber. Sem tentar parecer mais intelectual, são as memórias mesmo. Tipo, dizer como é que... umas coisas que eu acho interessante é tu dizer que, por exemplo, o brasileiro, ele se encharca na alegria, enquanto o português tem medo, né? Só que o português, eu fiquei com a ideia de... Com todo o respeito, Thiago. Força. Eu fiquei com a ideia de que o povo português é um povo muito medroso, cara. Sabes, eu colocaria mais a tónica. Aliás, tu terás lido isso Por causa da violência, no caso, né? Comparativamente em relação à violência em Portugal e a violência no Brasil. Sem dúvida. Nesse sentido, se nós pensarmos na questão da violência, sim, deixa-me dizer-te. Aliás, eu creio que não será apenas do português. O europeu, no geral, tendo uma imagem positiva do Brasil no que diz respeito à beleza natural do país, à alegria do brasileiro, mas a insegurança é um alto dissuasor, de facto. E, no geral, o europeu, o português em particular, aquilo que mais impede que nós passemos mais tempo no Brasil é, sem dúvida nenhuma, a insegurança. Porque para nós é uma coisa que nos assusta mesmo, porque não temos qualquer hábito de uma circunstância dessas. Olha, deixa-me até dizer desta maneira, e claro que eu sei que isto parece exagerado, mas é assim que um português olha para a realidade brasileira. Da última vez que aí estive, foi o ano passado, agora em 2022, estive no Rio e em São Paulo. E uma das coisas curiosas, estive em casas de amigos, estive na casa de uns amigos em Niterói, a Alea e o Alberto, e em São Paulo estive na casa da família Madureira, do pastor Jonas e da Juliana. E eu sei que é normal, mas o que eu vou dizer é normal para o Brasil, sobretudo para a classe média, assim. Mas como os apartamentos eram em condomínios fechados, a sensação para um português que tinha é que parecia que eu estava numa missão da ONU, da Organização das Nações Unidas, em que tu vais num carro blindado. Não era o caso da família Madureira, mas no caso dos nossos amigos em Niterói, o carro blindado, e andas num carro blindado e entras num condomínio direto. Portanto, parece que tu andas em missões da ONU de um lado para o outro com segurança máxima. Eu nunca, em 45 anos, nunca tinha experimentado nada parecido na Europa. Portanto, na Europa, os condomínios existem, mas são raros, porque nós estacionamos o carro na rua e tocamos à campainha das pessoas na rua. Portanto, tudo é feito na rua. Então, aquele espírito, tu saíres, desceres no elevador para o parque de estacionamento, dentro de um condomínio, saíres, ires direto para um lugar e depois voltar, de facto, é uma coisa assim muito rara para nós. Diria só também ainda uma coisa, Tiago, em relação ao comentário que tu fizeste, porque eu acho que ele é pertinente, que é esse medo é verdade em relação às questões de segurança, mas há uma diferença que eu acho, há um contraste que eu encontro, que é mais na diferença entre a Europa e Brasil, por exemplo, quando o assunto é a alegria, que é mais o povo europeu ser um povo cínico, muito mais cínico. Aliás, mas isso mesmo em comparação com o pessoal dos Estados Unidos também. Portanto, isso tu topas é como se houvesse uma espécie de envelhecimento na Europa que ainda não existe no Brasil. Em todos os sentidos. No sentido espiritual, no sentido social, é como se nós fôssemos criaturas mais velhas, de facto. Sim. A segunda parte do comentário eu deixei para agora, para depois que tu comentasses. Sabe que o nosso trabalho aqui é fazer render a conversa, né? É porque eu tive essa impressão, a primeira impressão foi, nossa, os portugueses aparentemente são medrosos. Mas a anomalia, ela tá com a gente.
Não é normal isso. Tu ter que andar na rua, por exemplo, não é normal tu não ser uma autoridade de Estado e ter que ter um carro blindado. Não é normal tu viver num enclave fortificado, num condomínio fechado e achar que, não, eu tenho que cercar tudo, colocar muros altos, arame farpado, cerca elétrica, para que meus filhos eles tenham um pouco de liberdade dos muros para dentro, sabe? E eu cresci nessa realidade violenta, ainda que eu não tenha crescido exatamente lá no meio da realidade violenta, mas eu cresci em Belém. O Buki mora ainda na região metropolitana de Belém, lá no norte do Brasil. É extremamente violenta a cidade. Já foi a 16ª cidade mais violenta do mundo, por exemplo. E a gente se acostuma a isso, sabe? Mas a gente se acostuma com um certo medo do tipo, olha, tipo, não dá pra deixar o carro aqui, sabe? Olha, não destranca. Tu mora num condomínio fechado, tu pensa ainda assim, olha, eu vou ter que, sei lá, trancar a porta e checar se a porta tá trancada, porque ainda assim é perigoso. Então a anomalia tá com a gente. Eu percebo isso ainda mais que eu moro no sul do Brasil já há 9 anos. E aqui é muito mais parecido com a realidade europeia do que com a realidade do resto do Brasil. A minha casa tem muro baixo, sabe? E eu não tô tão preocupado assim. Eu moro, tipo, a campainha fica na rua, a casa fica numa rua que não tem outras casas perto. O Book sabe onde é. E eu não vivo com medo como a gente tinha mais medo, assim, em Belém. Outra coisa lá do livro, cara, que eu fiquei também bastante... Porque eu acho que eu falei no Twitter que eu ia ler o livro também, não só porque eu tinha te prometido, mas porque eu tô estudando sobre o Brasil. Cara, é interessante, aqui no Brasil a gente não se toca que talvez o cristianismo como religião, né, socialmente falando, ele tenha uma tendência a seguir um caminho parecido com o caminho europeu. E a gente vive como se isso não fosse um perigo de acontecer com a gente. Isso foi um negócio que me pegou muito, cara, me deixou muito preocupado lá. Isso é interessante, ouvir-te a dizer isso, porque uma das coisas... Bem, ainda em relação à primeira coisa que tu disseste, sempre me espantou quando as pessoas, em relação ao livro, perguntavam o título. Quando as pessoas perguntavam porquê era-me farpado no paraíso. Parecia, ouçam, a culpa de eu ser tão sincero nesta conversa é vossa, porque vocês falam com muita sinceridade e puxam pela minha sinceridade. Mas assim, honestamente, quando o pessoal pergunta porquê era-me farpado no paraíso, eu acho não acho a pergunta muito inteligente. Porquê? Porque é óbvio, eu digo assim, como assim porquê? Por uma razão óbvia, porque o Brasil é um paraíso e está forrado a arame farpado. Exatamente. Vocês é que, de facto, nesse sentido, o brasileiro é o que tu dizes, o brasileiro já toma isso como normal, mas eu não sou uma pessoa muito viajada, mas daquilo que já viajei, eu nunca estive num país em que as pessoas, em que o arame farpado estivesse a proteger os inocentes. Portanto, geralmente, o arame farpado existe nas prisões. Tu vens à Europa e as prisões têm arame farpado. Mas, de resto, as pessoas que estão fora da prisão, sim, podes ter uma ou outra propriedade com arame farpado, também existem, mas são raras. Portanto, o resto, a maior parte das pessoas vive sem recorrer a arame farpado para se proteger. Portanto, o título pareceu-me a mim o título mais óbvio. Eu pensei sempre, todo brasileiro vai perceber o título, mas são tantas as pessoas que perguntam porquê arame farpado no paraíso, que acaba por ser interessante. Em segundo lugar, aquilo que tu estavas a dizer, de facto, eu acho que é uma coisa que vale a pena conversar, sobretudo quando o brasileiro, ao conhecer uma realidade diferente do Brasil, deve esforçar-se para ver a sua própria fé cristã de outra perspectiva cultural. Claro que nós acreditamos que a fé é sempre a mesma, as culturas mudam, mas a fé é a cultura das culturas, portanto é a cultura do reino, é a cultura que muda as próprias limitações de cada cultura, seja de Portugal, Brasil ou qualquer outro país. Mas o que tu disseste para mim tem eco, porque o que eu noto muitas vezes com irmãos que chegam do Brasil a Portugal é que, por exemplo, o molde da fé como uma coisa fresca, nova, espontânea, é logo desafiado ao chegarem a Portugal. Porquê?
porque a tendência é um brasileiro, ao falar da fé, trazer esse caráter genuíno e sincero de uma coisa, de facto, que parece que aconteceu ontem, e depois ele depara-se com uma dificuldade na Europa, que é, na Europa, a fé, de um modo geral, é vista como uma coisa que já passou do prazo da validade, portanto, que já não se aplica hoje. E que, sobretudo, não se aplica a uma ideia de juventude que já é, de certa maneira, contracultural na Europa. Portanto, e muitas vezes eu noto a frustração de alguns irmãos do Brasil que não compreendem isso, que julgariam que, chegando à Europa, falariam da fé sob a aparência da frescura, da novidade, da alegria, e julgam que esse vocabulário emocional é comum aqui, não é. Portanto, qual é a tendência do europeu quando, por exemplo, houve um brasileiro ou um norte-americano a falar de fé? A tendência do europeu, mesmo que ele não pense isto conscientemente, é achar: pois vocês brasileiros ou vocês norte-americanos, vocês acreditam no cristianismo porque ainda lidam há muito pouco tempo com ele. Portanto, vocês só têm algumas centenas de anos de cristianismo. Nós temos mais de 1000 anos. Portanto, para nós o cristianismo é uma coisa milenar e é por nós conhecermos bem demais o cristianismo que já o rejeitamos. Vocês só o aceitam porque ainda não o conhecem assim tão bem. Então, toda aquela experiência de espontaneidade do novo mundo, muitas vezes sofre um choque, um curto-circuito ao chegar à Europa, porque é uma linguagem, é como, de certa maneira, quanto mais alegre o crente brasileiro ou o crente norte-americano for a falar do cristianismo, menos aceito ele é. Percebes? Parece uma coisa que não encaixa com a visão da realidade muito mais envelhecida e, lá está, infelizmente cínica, que o europeu tem. Portanto, essa é uma das coisas que, de certo modo, também aparece nas páginas do livro e que, repara, e que eu sei que depois há exceções, porque, por exemplo, quem vem de um contexto mais académico na universidade, nota que, nesse sentido, o contexto mais académico é mais próximo da Europa. Portanto, olha para a fé, de facto, com o mesmo tipo de desconfiança que na Europa é mais generalizado. Eu não sei se vocês já pensaram muito nesta questão, por exemplo, da academia, mas ela acaba por ser... Eu ouço essa experiência de algumas pessoas no Brasil que dizem que, pelo facto de estarem mais envolvidos na universidade, topam esta resistência que é mais próxima daquilo que aqui na Europa acontece. Eu sinto essa resistência mais aqui no sul do Brasil do que eu sentia na universidade. Pois, porque o sul é mais europeu, não é? Muito mais, cara. Muito mais. Em especial a região que eu tô. Na região que eu tô, que é bem no meio de Santa Catarina, o penúltimo estado, vamos dizer assim, de cima para baixo. Aqui onde eu tô, se tu vais a uma comunidade, a uma comunidade mais para o interior da cidade videira, tu vais encontrar algumas pequenas comunidades onde o pessoal fala um dialeto italiano. Se tu vais a 30 quilômetros daqui, numa cidade chamada Treze Itilhas, os idosos falam alemão na rua. E é uma realidade muito diferente, de fato. Ainda que os mais idosos ainda são bastante católicos, mas tu vê uma espécie de misto entre... que talvez se compare um pouco a Portugal, uma espécie de secularismo e religiosidade misturada, porque tu tem costumes católicos, costumes romanos, mas romanistas, né? Mas tu não tens a prática, de fato, da religião, porque ela já foi rejeitada, sabe? Isso me... Outra coisa, por sinal, minha mãe pediu para eu mandar um abraço para ti. Sério? Retribui, dá um abraço de volta nela. Ela passou a ouvir tuas músicas, né? Cara, mas a gente pode voltar pro livro, cara. Mas, cara, e o karaokê no Mundo das Trevas, esse que tu lançaste agora, eu acho que tem 13, 14 minutos, né? Que são várias pequenas canções juntas. Cara, essa foi uma das melhores coisas que eu já ouvi, cara. Sério? Uma das melhores coisas que eu já ouvi. Muito bom, cara. Se tem 200 mil visualizações lá, 50 mil foram minhas. Não, tem muito poucas visualizações, como podes calcular. Bem, deixa-me dizer-te isto rapidamente, Tiago, até porque é bom ouvir um retorno. Vocês que têm uma ideia acerca da música que eu faço,
Por um lado, ela vai a muitos lugares diferentes e eu sei que, inevitavelmente, para a maior parte dos ouvintes evangélicos no Brasil, soa bem estranho e bem esquisito. Por isso é muito importante quando eu tenho alguém como tu, Tiago, a dizer, eu gosto daquilo. Porque, por exemplo, as coisas do karaoke no mundo das trevas são, eu sei que é o meu nome musical onde ultimamente eu coloco, onde eu abraço toda a estranheza que existe, porque não no sentido de fazer só para ser diferentão, mas no sentido em que também é o resultado de 30 anos a fazer música e vir do punk e vir de linguagens musicais que são menos comerciais, vamos dizer assim. Mas deixa-me só, quero partilhar convosco, há uma coisa que no karaoke me interessa, como projeto estético, vamos dizer assim, que é uma espécie de dark worship, porque, e o Brasil em particular, com o fenómeno gospel e por aí fora, há muita música de louvor que eu hoje gosto. Antigamente eu era do contra, eu odiava tudo o que era evangélico, de adoração e louvor, eu odiava. Depois fiquei mais velho e percebi que o problema era mais meu do que quem estava a fazer essa música. E então hoje eu tenho um certo fascínio em descobrir coisas que eu odiava há um tempo. Mas é verdade que, de um modo geral, pelo menos para alguém que se exprime como eu me exprimo, eu acho que faz falta o louvor quebrado dos salmos, um louvor do mundo das trevas. O louvor do Vale da Visão, não é? Como o livro das orações puritanas. Faz falta o louvor escuro, negro. E então o karaoke no mundo das trevas, também a pretexto de uma música que é feita de um modo mais eletrónico, artificial, nesse sentido, é o meu espaço de juntar tanto adoração como provocação. Percebes? E junto. E, sobretudo, tentar nunca ser chato, que para mim é dos piores pecados que pode existir na música. Porque eu sou chato, eu sou muito. Mas, percebes? É tentar fazer uma coisa rápida, apesar de algumas músicas que eu estou a fazer agora com karaoke serem um pouco mais longas, mas agrada-me sempre aquela ideia que hoje há uma certa moda em alguns contextos musicais de fazer músicas bem breves. E tu pensares assim, em menos de 15 minutos vou ouvir um disco. E então fico mesmo contente. Já ganhei o dia só por causa de tu teres gostado, Tiago. Cara, eu gostei demais, cara. Eu gostei demais porque provavelmente eu sei cantar todas as músicas já. Sim. Não são longas, né? Mas eu sei Yeah. cantar. Inclusive, outro detalhe, não tem a última que tu lançaste? Todas as minhas fontes estão em ti? Yeah. A gente vai colocar no louvor da nossa igreja aqui. Sério? Uau. Esse que é o bom de ser pastor e ser jovem. É verdade, é As verdade. pessoas aceitam essas coisas. É verdade. Olha, tens de gravar, tens pelo menos depois fazer quando vocês cantarem, tens de gravar e mandar para mim, porque isso vai ser uma alegria muito grande eu ver que esse louvor já está a chegar a servir para outros, porque essa é uma coisa que me interessa hoje em dia. Exatamente. Até falei que ia te passar uns versos musicais. Depois eu te faço Manda. Envia por isso. WhatsApp. Sim, mas me explica uma coisa. Quando o céu sangrar, que tem uma versão dos Lacraus também, né? Yeah. Me explica o que é 1755? Isso é muito importante. É um facto fundamental para Portugal, mas para Lisboa em particular. E o que eu vou dizer, vocês vão se lembrar, porque agora vão dizer, eu já ouvi falar sobre isso. Em 1755 houve o grande terremoto em Lisboa, que, por exemplo, inspirou o Voltaire, eu creio que foi o Voltaire, sim, a escrever sobre o assunto, porque foi um terremoto devastador, dos maiores terremotos registados na história, e que trouxe um momento muito interessante à Europa, que foi um momento de profundo questionamento da fé religiosa. Claro, reparem, já estávamos no final, na segunda metade do século XVIII. Portanto, já havia uma tradição cética a desenvolver-se. E o terremoto de Lisboa, que matou muita gente, porque é primeiro um terremoto, era dia 1 de novembro de 1755, era o dia de Todos os Santos, as pessoas estavam a ir para as igrejas,
E quando estão nas missas do dia de Todos os Santos, o terremoto dá-se, ele é violentíssimo, portanto, é como se Deus estivesse a destruir a cidade pela terra, porque a terra treme, e grandes incêndios começam, sobretudo por causa das velas nas igrejas, não só, porque não havia eletricidade e naturalmente havia muitas velas acesas, mas então grandes incêndios começam. É como se Lisboa fosse ser destruída não só pela terra, mas pelo fogo. E quando uma grande parte das pessoas se refugia na Praça do Comércio, que era a praça a entrada da cidade para quem vinha de mar, no Rio Tejo, acontece um tsunami. Portanto, a cidade foi destruída pela terra, pelo fogo e pela água. E foi um cataclismo. Ainda hoje, vocês têm de visitar Lisboa, temos de combinar isso, vocês têm de conhecer esta cidade, mas ainda hoje, tantos séculos passados, a mente do lisboeta é marcada pelo terremoto de 1755, porque uma boa parte da cidade ficou destruída e foi reconstruída com mais organização, mais à francesa. Portanto, uma parte da Lisboa medieval morreu naquele dia. Resultado, quando tu és português, e de Lisboa em particular, se tu disseres só 1755, destruição, apocalipse. Portanto, é uma coisa que existe na nossa cabeça. E outra data, eu acho que é 1974, não é isso? 1974 é a data da Revolução Democrática. Portanto, Portugal passou a ser uma democracia em 1974, porque da década de 30 até 74 vigorou o Estado Novo. O Estado Novo, isto depois dá muita discussão ideológica entre as pessoas, mas eu diria que foi assim uma tentativa de fascismo à portuguesa. Eu não consideraria o fascismo mais clássico, como ele existiu em Itália, ou até eventualmente em Espanha com o Franco, mas o Salazar, portanto, foi o nosso ditador, e essa ditadura terminou em 1974. Portanto, se 1755 evoca uma data de desgraça, em grande parte, quando tu falas 1974, evoca uma data que, graças a Deus, para a maioria das pessoas, é uma data positiva do início da nossa democracia. Foi sobre isso, agora um momento de ignorância aqui. Mas será que foi sobre isso que o Chico Buarque escreveu aquela música Tanto Mar? Provavelmente sim. Eu acho que teve uma pequena revolução. Teve uma revolução em Portugal. É o Chico, sim, que é o caro amigo, quando ele, exatamente, aliás, provavelmente lembraste do título da música, porque eu não tenho a certeza do título da música. Que foi na primavera, pá. Estou é essa, exatamente. Estás a ver, meu irmão? Tu estás dentro do assunto, é isso mesmo. Isso, foi uma saudação à Revolução dos Cravos. Exatamente. É isso mesmo. Tanto mar. É isso mesmo. Sabes, o Chico é muito amado em Portugal, o Caetano também. Provavelmente são os cantores brasileiros mais amados em Portugal e os dois, de maneiras diferentes, sempre estabeleceram uma conversa com a música portuguesa. E, portanto, quer o Chico, quer o Caetano, de outro modo, em alturas da música deles, eles dialogam com Portugal em algumas das canções e com o fado, que é uma das formas musicais mais nossas que existem em Portugal. O Caetano é o meu compositor favorito no Brasil. O disparado, assim. É o que eu mais gosto. É muito distinta a música dele. E o Chico Buarque eu reconheço a grandeza dele. Eu gosto muito de Chico Buarque também. Eu gosto dessas coisas. Sabes, eu gosto muito do Caetano. Gosto de uma coisa muito... O Caetano, quando é mais amoroso e açucarado, eu não gosto tanto, mas o Caetano sabe compreender isso e, portanto, ele sempre trouxe uma parte mais difícil para a música dele, que eu acho que é um equilíbrio muito bom com aquilo que é mais redondinho na música dele. Mas tenho de dizer que se eu tivesse de escolher um só no Brasil, o meu coração divide sempre, nem tanto entre o Caetano e o Chico, apesar de gostar muito deles também, mas mais o Tom Zé e o Jorge Ben. Para mim, eu gosto muito do Tom Zé.
Gosto muito do tropicalismo, portanto, do movimento original, mas o Tom Zé, até por ser mais difícil, puxa, é mais esquisito, é mais embranhado, mais mal resolvido. Há um documentário muito bom sobre o Tom Zé, eu não me lembro do nome dele, do documentário, em que o Caetano aparece, e o Caetano diz uma coisa muito bonita, que é, ele diz alguma coisa assim, o melhor de nós todos é o Tom Zé. Mas ele nunca, como que justificando que era como se o Caetano estivesse a elogiar o Tom Zé meio culpado por ter tido sempre mais sucesso que o Tom Zé. Então é muito interessante, porque é aqueles momentos em que tu fazes um elogio, porque também te sentes culpado, porque a pessoa que estás a elogiar não teve a sorte que tu tiveste. Então esse documentário é maravilhoso. E depois o Jorge Ben, que eu acho que ele é louco da maneira certa, mas deixem-me confessar-vos uma coisa. Uma das tristezas que nascia para mim era que quando às vezes isso acontecia, vinha alguém do Brasil. E eu vou fazer uma caricatura, mas vocês vão aceitá-la com generosidade. Infelizmente, a maior parte dos crentes brasileiros, como não houve muita música secular, acontecia eu ter amigos que chegavam do Brasil e começámos a falar de música brasileira e eu sabia mais do que eles de música brasileira. Então eu ficava sempre um pouco triste e chocado como é que era eu a falar, sei lá, da Tábua Esmeralda, do Jorge Ben, ou do Estudando o Samba, do Tom Zé, ou da Tropicália. Mas depois eles vingavam-se de mim, explicando que algumas das canções que eu gostava muito tinham conotações, sei lá, da macumba, Então, como percebes? Então eu estava todo contente ali a falar dos nomes dos brasileiros que eu gostava e os crentes, pois, mas isso quer dizer, não sei o quê, e falavam num espírito qualquer da Umbanda ou sei lá, e então quebravam a minha alegria porque naturalmente há muita coisa que eu ouço nas canções e que não compreendo as raízes espirituais que podem lá estar. Então é uma espécie de dissonância cognitiva a partir do conhecimento que eu tenho da música brasileira e da rejeição que os evangélicos brasileiros fazem dessa mesma música. É uma conversa muito engraçada. Sabe o que isso me lembra, cara? Me lembra quando os missionários brasileiros iam à tua igreja e os irmãos da igreja queriam falar das novelas brasileiras. Book, tu tem o furo, né, pra colocar brinco na tua orelha, né? Tu furaste a orelha no passado, na juventude, não foi, Thiago? Sim, olha lá, eu até tenho, ainda hoje estou com uma aqui. Book, ele furou a orelha por causa do Fábio Júnior. É verdade. É sério isso? Que era do Rock Santeiro. Do Rock Santeiro. O Rock Santeiro não é da vossa altura, provavelmente não é da vossa. Vocês não eram nascidos. Mas eu assisti Rock Santeiro. Mas é uma novela incrível. E ele era um repórter. E ele usava um brinco. Também era anos 80, não é? A moda era muito grande. Mas sem dúvida o Fábio Júnior era um figurão. Ele envolvia-se com a viúva porcina, que era a Regina Duarte. E pronto, como vocês estão a ver, quando a conversa é novela antiga, eu começo a desfiar. E essa foi uma das minhas tristezas que eu levei nessa viagem ao Brasil. Eu percebia que não... deixa eu contar isto. Se Deus quiser, eu vou estar aí na Fiel de jovens agora. Uhum. E há um grupo do WhatsApp com os oradores. E é o Tiago Santos, é o Jonas Madureira, é o Vinícius da Fiel e o Nicodemos. E eu já não sei porquê. A conversa foi parar às novelas. E eu aproveito aquele WhatsApp para tentar lamentar que a Igreja Evangélica Brasileira não reconhecesse o grande património cultural que tem nas novelas, que eu compreendo que moralmente não são muitas vezes a melhor referência, mas essa é uma das minhas dores, que é que de facto que o meu conhecimento das novelas brasileiras não seja correspondido quando estou com pastores respeitáveis do Brasil. Talvez a gente tivesse algumas coisas para conversar a respeito sobre isso, viu, Thiago?
Então, Mas o cara resolveu vir para conversar com a gente com tempo contado, Book. Pois é. Eu te disse, não Uma chama pena. ele, Book, não chama. Ele não quer falar com a gente. Mas eu acho uma certa hipocrisia, não que estejam totalmente errados, porque tu até usa esse termo lá no Arame Farpado no Paraíso. Eu tô um pouco surpreso que eu tô lembrando bem mais do livro do que eu esperava lembrar agora. Mas e eu gostei bastante, mas já faz uns bons dias que eu li, né? Mas tu falar que a novela é um lixo moral, é muito de lixo moral nas novelas brasileiras, né? Mas, por exemplo, eu lembro quando teve o primeiro beijo gay numa novela aqui, e aí todo mundo ficou, olha aí, ó. Olha aí, olha, se o meu filho vê isso. Aí eu fico pensando assim, se ele vê isso, ele vai o quê? Virar gay? Então, eu tenho as minhas posições conservadoras em relação a. Eu sou um pastor batista. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo crente que está falando isso, ele assiste Friends. E ele vê a Carol e a Susan, que a Carol é a ex-esposa do Ross lá, né? E aí quando aparece lá, e o mesmo crente dá risada, sabe? Eu falo, olha aí, o Ross foi traído pela Carol, com a Susan, sabe? E todo mundo acha aquilo engraçado. E a gente, às vezes, faz esse tipo de distinção porque a gente tem o mesmo problema de lixo moral nos filmes dos Estados Unidos, cara. claro. E sabes, Tiago, o que tu disseste está mesmo no centro do problema. Porquê? Porque quando são séries, ou mesmo música, que tem uma certa distância cultural, é mais fácil para nós aceitarmos porque há uma distância cultural. Eu compreendo que, por exemplo, se nós estivéssemos a falar de música portuguesa ou mesmo novelas portuguesas, o facto de haver uma proximidade mais imediata, sim, também me faria provavelmente gostar menos. Portanto, eu compreendo isso. Quando há uma certa distância, a pessoa com consciência ou sem consciência, mas parece que é mais. É como se tu pudesses. Podes lidar com menos incómodo, porque não é a tua vida do dia a dia. Portanto, Exatamente. eu compreendo isso. Verdade. Eu compreendo que um brasileiro sinta a necessidade de reagir mais a uma novela da Globo do que eu, porque o que está a ser retratado é a vida dele também. É curioso, pelo que eu entendi agora, há uma novela agora que até fala muito da fé, ou vai com fé, ou vai na fé, e tem Eu acho que vai cenas. na fé. E tem cenas em igrejas e tudo. Eu deixei de ver novelas nos anos 90, portanto há décadas que eu não vejo novelas. Mas é curioso isto, porque e essa é uma das coisas interessantes que me interessa no Brasil, que é a influência dos evangélicos é de tal modo que nem a cultura mainstream mais larga consegue evitar reconhecer o papel e a influência que os evangélicos têm. E isso é curioso, porque, por exemplo, na Europa não há nada parecido com isso. Nada. Nessa novela, Vai na Fé, por sinal, que eu não assisto. Eu não assisto novela desde A Favorita. Acho que A Favorita foi em 2008. Na verdade, Thiago Bentes, ele assiste Big Brother, porque ele tá com vergonha de falar. Não assisto Big Brother, não. Quem assiste Big Brother é a Thalita, a esposa dele. Quando eu assisto é pra conversar com eles. Não. Só o irmão, né? Mas eu não assisto Big Brother, não. Eu também não tenho lá muita coisa contra, não. Apesar de que eu acho que Big Brother é algo que até melhor às vezes se evitar. Se bem que desde o 20 lá a edição tá boa. Mas mas eu não assisto. Mas nesse Vai na Fé. Eu vi uma breve cena, eu vi duas cenas, cara, especificamente dessa novela, que foram cenas de igreja. Eu queria saber como é que era a cena, como é que estava sendo retratada a igreja. E supostamente ela se passa numa comunidade mais pobre, a igreja ela está numa comunidade mais pobre. Eu queria saber como é que é. O normal aqui no Brasil são, nas comunidades mais pobres, igrejas pentecostais, simples, ao estilo pentecostal. Só que a igreja lá é retratada ao estilo de uma igreja negra de uma comunidade, sei lá, de um bairro mais pobre dos Estados Unidos. E não no estilo brasileiro.
O que acaba por ser uma oportunidade perdida, não é? Acaba por ser uma oportunidade perdida. Completamente. A outra coisa foi que tocou Marcos Almeida lá, tocou Palavra Antiga. Yeah. Eu acho que foi Vem Me Socorrer. Não tenho tom, não tenho palavras. Eu gostei, achei bacana. Sempre pensei, alguma hora vão descobrir Palavra Antiga e vão colocar numa novela. Colocaram, mas no contexto evangélico, mas colocaram. Ô, cara, qual era outra coisa lá que eu ia te perguntar? Cara, eu sou teu fã número 1 aqui no Brasil. Tu achava que era o Iago Martins, mas o Iago Martins ele é o teu fã mais influente. O que tu tava fazendo, cara, em Minas? Tu tava nessas minas aí fazendo o quê? Tava fazendo pesquisa? Quais minas? As minas... Não as Minas Gerais, as minas de minério mesmo que tu estavas agora. Que eu estava... Quando? Mas está-se a referir ao quê? Deixa eu ver, eu acho que tu falou que estava vendo já sei. texto, sim. Não, isso já sei. Isso foi uma mensagem que nós trocámos e eu devo ter dito estou nas minas, não é? Uhum. Não, estou nas minas é uma expressão que a pessoa pode usar quando se sente enterrada em trabalho e diz estou nas minas. Neste caso não era mina real, era mina metafórica. Se não for tão interessante quanto está em Minas assim, então nem conta. Estava enterrado em trabalho, era sinal de enterrado em trabalho. Ah, entendi. Eu vi há algum tempo também, porque assim, só para tu explicar, para daqui a pouco também não parecer um stalker, né? Eu leio, eu tenho que admitir isso, como é que se admite isso de uma maneira humilde no Brasil? Eu leio um número bastante grande de coisas, eu leio bastante, para falar a verdade. Menos do que eu gostaria de ler as coisas que eu deveria ler, e leio muito mais as coisas que simplesmente são só, tipo, curiosidades para mim. Mas eu estava lendo o Observador há alguns meses e eu vi um artigo por lá de algum cara falando mal dos protestantes. E ele bateu bem nos protestantes. E aí eu vi que o teu outro artigo seria respondendo esse cara. Tu lembra disso? Lembro. Foi agora há pouco tempo. Pois é, eu não li teu artigo. E aí, cara, o que tu respondeu para esse cara? O que tu jogou na cara dele? Eu depois posso enviar o texto para ti. Aliás, tu até podes encontrar o texto eu coloquei na página do Facebook. Eu sei que o Facebook já é um fenómeno assim meio ultrapassado, mas eu até coloquei lá a resposta. Porque é um amigo, é mesmo um amigo meu, que é o Henrique Raposo, e que escreve na imprensa já há alguns anos. E nós somos mesmo amigos. Portanto, somos mesmo amigos. E no passado, o Henrique Raposo, o meu amigo Henrique, várias vezes passou pela igreja para atividades especiais em que eu convidei. Por exemplo, lembro-me, houve uma altura em que a igreja fez uma leitura de um livro do Roger Scruton. Que é, como é que se chama? Modern Age? Agora não me lembro se é o Modern Age. Acho que é Modern Age. Era moderna, eu creio que é assim, não tenho a certeza do título. Sim. E convidei o meu amigo Henrique Raposo, porque ele era um leitor do Roger Scruton também. Atenção, isto não eram reuniões de culto, eram reuniões de estudo de livros. E ele esteve connosco algumas vezes. Depois, noutras atividades que a nossa igreja costumava fazer, que se chamava o fim de semana cheio na Lapa, porque era um fim de semana em que nós convidávamos gente da política, da cultura, das artes, para termos conversas com eles. Imagina, era uma espécie, não eram bem TED Talks, mas eram entrevistas em que nós convidávamos, tivemos muita gente cá, desde líderes de partidos políticos da direita à esquerda, tivemos atores, tivemos cantores, tivemos humoristas, gente muito conhecida em Portugal. E nesses encontros, mais do que uma vez o Henrique esteve também. Portanto, o problema foi que depois das eleições do Brasil, lá está, depois das eleições aí, como vocês calculam, e sabem isso melhor do que eu, porque estão aí e vivem essa realidade, e eu não, estou à distância, mas com tudo o que aconteceu na ligação entre evangélicos ao Bolsonaro, visto da perspectiva europeia, que também não é justa, ok? Mas a nossa comunicação social, de um modo geral no Brasil, como vocês devem calcular, não tem boa vontade para a direita. Ainda menos
Atenção, e eu agora não estou, o meu propósito agora não é eu dar a minha opinião pessoal acerca do Bolsonaro, porque acho que é irrelevante. Mas como vocês devem calcular a opinião pública da Europa, de um modo geral, acerca do Bolsonaro, é muito má. Uhum. E foi alimentada a ideia, também porque infelizmente se verificava, mas de muitos evangélicos ligados ao Bolsonaro. E essa ligação entre evangélicos e Bolsonaro ficou tristemente ainda mais caricaturável depois de lá da invasão a Brasília. Então, Uhum. o que é que aconteceu? O meu amigo Henrique, em 2 textos, um texto e depois num podcast, disse os maiores, as coisas mais absurdas que vão além do clichê ignorante acerca dos evangélicos, de que os evangélicos estariam até prontos a pegarem armas para tomar o poder e por aí fora. E claro que isso trouxe uma grande tristeza pessoal para mim, porque o Henrique é dos poucos escritores na imprensa em Portugal que, ao falar de um assunto como os evangélicos, tem, na experiência dele, uma passagem por uma igreja evangélica que é a minha, que ele conhece bem. Uhum. E ele ter escolhido alinhar em caricaturar os evangélicos, e não quer dizer que os evangélicos não mereçam, nós merecemos ouvir estas críticas. Mas ele ter decidido falar no assunto sem nunca, por uma questão de qualificar até a crítica que fosse fazer, tendo em conta que em Portugal a maioria esmagadora das pessoas nunca entrou numa igreja evangélica e não sabe nada dos evangélicos, recorre às piores caricaturas, ele colocar-se no papel de uma pessoa que tem uma opinião pública e nunca mencionar que passou por uma igreja evangélica, não foi uma vez, não foram 2 vezes, não foram 3, foram várias vezes. Nunca ter mencionado isso para dizer, olha, eu tenho estas opiniões que não são positivas sobre os evangélicos, mas no mínimo devo assinalar que já passei várias vezes por uma igreja evangélica em particular e fui sempre bem recebido. O que eu encontrei lá não tem nada a ver com o que eu estou a dizer agora. Portanto, isso era um mínimo, nem que fosse um post-scriptum no final do artigo, a dizer assim, olha, eu acredito nestas opiniões que não são positivas acerca dos evangélicos, mas tenho a dizer que eu já fui recebido muito bem por eles. Portanto, o facto de ele não ter feito qualquer esforço de qualificação, e eu troquei mensagens com ele durante estes 3 dias em que depois do artigo ele foi para o podcast reafirmar a mesma coisa, eu tomei isso como uma dor pessoal. Está tudo bem, nós falámos, estamos bem um com o outro, mas eu pensei assim, eu não posso deixar isto escapar, porque como dos pouquíssimos evangélicos que têm uma voz pública na imprensa, eu tenho de dizer alguma coisa sobre isto, porque isto já não é só uma questão de opinião, é uma questão de verdade. Claro que o Henrique tem o direito a tirar as conclusões que quer a partir dos evangélicos e Bolsonaro, a partir dos evangélicos e do Donald Trump. Ele tem todo o direito. Acertará mais ou menos, mas tem todo o direito. Mas não ter dito a verdade completa quando nós fomos um povo que o recebeu, fisicamente recebeu, em carne e osso, recebeu, eu achei que tinha de dizer alguma coisa. Mas eu depois posso enviar-te esse texto, ele está na minha página de Facebook e chama-se A Verdade que o Henrique Raposo decidiu não dizer acerca dos evangélicos. É alguma coisa assim. Sim. Quem são os outros? Tu consegue citar pelo menos outros 2 ou 3 pastores evangélicos ou teólogos evangélicos que têm alguma influência em Portugal? Epá, pois, agora meteste-me tu num lugar complicado. Tem algum outro pastor evangélico que seja conhecido em Portugal? Assim, olha, ele é uma figura popular em Portugal. Lá está, também é preciso dizer. Agora colocaste num lugar delicado porque mentir é pecado e, portanto, bem, em primeiro lugar eu não quero mentir dizendo eu não sou assim tão conhecido, ou seja, dependendo, eu vou na rua, eu faço a minha vida anónima, Tiago, portanto, às vezes pode acontecer num lugar ou no outro haver alguém que vem ter comigo e que me conhece, mas no geral eu faço a minha vida nos transportes públicos anonimamente. É verdade que na comunicação social e no meio musical, para algumas pessoas que estão mais dentro, as pessoas sabem quem eu sou ao longo dos anos, primeiro com o blog e porque, por exemplo, mais recentemente escrevo no Observador e isso dá alguma oportunidade para as pessoas cruzarem comigo.
O problema, e vou tentar dizer isto de uma maneira em que eu não fique mal ao dizer, o problema é que provavelmente eu serei o pastor com mais exposição pública no nosso país. O que te Não tem um diz Silas muito... Malafaia, nada? Um Não. Edir Macedo aí, nada? Não, sim, quer dizer, tens um líder, sim, tens um líder que é conhecido para algumas gerações mais antigas, porque foi o criador de uma igreja neopentecostal portuguesa, que é a Igreja Maná, que existe no Brasil também, que é uma criação portuguesa, e que hoje é chamado o apóstolo Jorge Tadeu. Mas pronto, ele está tão fora da ortodoxia que ele nem sequer é considerado evangélico pelos evangélicos. Mas sim, há muita, sim, mais pessoas já ouviram falar do apóstolo Jorge Tadeu do que ouviram falar naturalmente de mim. Mas o problema é que isso só te mostra a insignificância que os evangélicos têm neste país. É que provavelmente eu serei o pastor com mais exposição mediática em Portugal, o que te diz muito acerca do irrisório que é a nossa expressão. Como é que tu encaras isso? Porque tu acha que tu é mais popular no Brasil ou em Portugal? Bem, a palavra popularidade é sempre uma palavra, como nós diríamos, tem muito que se lhe diga, não é? Em termos simples. Mas em termos absolutos, Tiago, sem dúvida nenhuma o Brasil, porque o Brasil é um país de 210 milhões e tem uma comunidade evangélica que deve andar aí perto de quase 30%, que são 60 milhões. Nós somos apenas 10 milhões em Portugal. Portanto, essa é uma coisa que é uma bênção para mim. Por vezes, também sou sincero, às vezes é uma luta para mim. Porque eu sei que hoje as coisas que eu escrevo, ou prego, ou componho, são mais ouvidas no Brasil do que são aqui. O que às vezes me traz uma espécie de esquizofrenia, que é, eu estou no meu país a exercer um ministério que acredito que Deus me deu, mas sei que lá do outro lado do mar existe um país imenso, onde de certa maneira, há mais repercussão do que aqui. E dou-te apenas uma referência, é patética, mas eu também eu tento moderar o meu tempo nas redes sociais. Até porque não me faz bem à alma e tento ir com um propósito. Quando vou para partilhar alguma coisa e depois tentar sair o mais rápido possível. Mas ainda no outro dia verifiquei. 80% das pessoas que me seguem no Instagram são brasileiros. 80%? Portanto, 80%. Isso dá uns quase 16 mil pessoas. Pois, provavelmente, assim, eu não Deve chego ter perto de eu não uns chego a 20 mil. Está nos 19 mil há uma data de tempo. Quando a gente vai conversar com alguém, a gente sempre dá uma checada nas redes sociais para saber mais ou menos como é que tá e tal. Mas por saber se tem algum movimento mais recente, assim, da pessoa. Por isso que eu acabo sabendo esse tipo de coisa, assim. Entendi, Thiago. Pois é, cara, eu vejo que, tipo, aparentemente tem uma certa popularidade crescente aqui, tua no Brasil, pelo menos no meio dos pregadores, né? Eu acho isso bacana, tu vai pregar lá na conferência. Eu vou começar a encaminhar por causa que eu sei que a tua hora tá no limite. Mas me diz uma coisa, que outro podcast que tu vai gravar hoje? O outro podcast que eu vou gravar hoje é um podcast feito com outros 2 pastores em Portugal, que se chama Tudo Bons Pastores. É o título de um filme que o Scorsese fez, o Goodfellas, que em Portugal é traduzido Tudo Bons Rapazes. E então é um jogo no título. Como é que é aí? Bons Companheiros. Bons Companheiros, Aqui é Tudo Bons Rapazes. E então é um podcast que é uma conversa entre 3 pastores e que começou o ano passado e agora estamos a reativar a segunda temporada. Diz para eles conversarem com a gente também. Claro, Para que sim. eles virem aqui gravar com a gente. Eu vou fazer um pedido público, aqui inclusive um convite público, porque tem um amigo dele, Jonas Madureira, que eu duvido que vai ouvir esse episódio, mas se tu pedires ele vai ouvir. Sim. Ele seria um ótimo convidado.
o Jonas, ele é um cara extremamente acessível, mas extremamente ocupado. Essa é a dificuldade. A gente chegou a marcar com ele que a gente faria em agosto do ano passado, mas é difícil, cara, a gente entende. Ele é muito ocupado, sabe? Só que agora que a gente tá, toda semana a gente tá gravando episódio. Jonas, por favor, grava um episódio com a gente. Eu vou exercer a minha influência. Muito obrigado. Você o spiritual e digital influencer aqui. Mas eu sei que a gente está chegando ao fim do tempo regulamentar aqui. E só fala pra gente, quando é que tu vens aqui no Brasil? Tu vais pregar lá na Conferência Fiel Jovem, não é isso? Eu vou pregar na Conferência Fiel agora em Águas de Lindóia, e é possível e provável que alguma coisa eu faça depois disso. Provavelmente ali, alguns por São Paulo. Ainda não tenho a agenda fechada, até porque o ano passado estivemos 2 semanas, uma no Rio e uma em São Paulo. Este ano estarei menos tempo, até porque, sabes, isso é, por um lado, eu quando vou ao Brasil penso sempre, tenho de aproveitar. Mas o país, e vocês sabem, aliás, este podcast é prova disso, porque o Book, tu estás lá em cima, e Tiago, tu estás lá em baixo. É um país muito grande. Portanto, eu já compreendi que é absurdo eu vir com uma expectativa europeia de cada vez que vou ao Brasil fazer muita coisa, porque isso é a mesma coisa de vou à Europa e vou fazer coisas em Portugal, em França, na Alemanha, na Itália. Não dá, portanto, não dá para... O Brasil é grande demais. Então, provavelmente nesta viagem eu estarei menos tempo. Estarei, quando muito, uma semana. E, portanto, não sei ainda não fechei a agenda, também porque já estou a moderar a minha agenda, porque não posso julgar que de cada vez vou ao Brasil vou conseguir fazer assim tanta coisa. A última vez que estive foram 2 semanas maravilhosas, mas foram muito intensas, não é? Porque, como vocês sabem, imagina alguém que começa a marcar coisas no Brasil todos os dias, de repente ficas com uma agenda pesada. O que, por um lado, eu gosto, porque o Brasil dá-me o que o Brasil me dá, mais nenhum outro país me dá, para ser sincero. É por isso que eu também amo tanto o vosso país, porque o que ele me tem dado, honestamente, não era uma coisa que eu esperava. Portanto, Deus tem-me humilhado tem-me humilhado pela generosidade que eu recebo do Brasil. E eu sei que tenho de tomar em doses moderadas, porque senão apanho uma dose exagerada e, portanto, é isso. Portanto, não sei ainda a agenda final, mas depois eu passo a informação, porque mesmo para os ouvintes deste podcast, seria para mim ótimo nós encontrarmos-nos algures aí. Com certeza, com certeza. O Boca vai falar alguma coisa? Ele deu uma ensaiada. Mas no tempo não vai dar. Não, manda pelo menos uma última pergunta. Ainda tenho tempo para isso. Book, diz alguma coisa. Ficaste silencioso. Estou num momento desafiador aqui. Eu queria, voltando um pouco, não tem nada a ver com o que a gente estava conversando agora, uma curiosidade, agora, finalização. Sabe cantar a música de abertura aí do Rock Santeiro? Espera aí, não digas. A de abertura, por acaso, não, dizem, não era, dizem que Rock Santeiro, não, essa não era a de abertura, pois não? Um homem, era uma das principais. Mas não era esta a de abertura, pois não? Fiquei em dúvida, porque o Tiago está a verificar. Não, mas eu acho que não é. Conhecido. Mas agora não. Qual é que é? Mete só as primeiras notas. Tiago, tens aí? Eu acho que eu não lembro, porque eu vi, só não vale a pena ver de novo. Peraí, eu confio agora já. Mas é aquele lá, dizem que Rock Santeiro é um homem debaixo de um santo? É essa, era a que eu estava a cantar. Dizem que Rock Santeiro, um homem debaixo de um santo, e morreu. O seu canto e morreu. E tem uma outra mas lá, sei né? que é ainda vivente na lama do rio corrente, na terra onde ele nasceu.
Iruá, PC do santeiro, que diz o A diz adeus. Man, isso está Legal. cá fundo na alma, está cá fundo na alma. Cara, eu era bem pirralhinho aí. Eu nasci em 83 e eu estava de férias escolares na casa da minha avó materna, em Fortaleza, estado do Ceará. E essas músicas, eu ficava na rede à noite, deitada, e ela assistia com a minha mãe, com a minha irmã e minhas tias. Então, essas músicas ficavam vibrantes na minha cabeça. E como eu era muito pirralho, eu ficava com medo. Eu me escondia embaixo do cobertor por causa daquele personagem lá, né? Que virava lobisomem. O Astromar, era o professor Astromar. E aí, quando eu ouvi a música, que também é muito marcante, que era cantada pelo Zé Ramalho, conhece Zé Ramalho? Segredos do... Como é que é? Segredos... Mistérios da meia-noite. É isso. Esse Thiago é muito noveleiro, rapaz. É muito noveleiro esse Thiago, rapaz. Esse aqui da minha igreja é é disciplinado. As duas... Tu tem um acervo das duas melhores décadas de novelas, né? 80 e 90. Depois não ficou mais igual, mas essas décadas aí foram legal. Eu conheço muita coisa dessa época aí. Legal, né? E deixa-me só dizer isto. Eu não vos chateio mais, mas deixem-me dizer isso. Porque há um fenómeno interessante, semelhante, que eu sinto que acontece quando eu falo com norte-americanos e com brasileiros, em relação ao português. Que é, uma vez o Iago fez essa pergunta para mim. Tiago, tu vieste cá viajaste uma vez ao Brasil e escreveste logo um livro, e ele assim dizia de uma maneira provocadora: que autoridade é que tu tens numa viagem só para escrever sobre nós? E uma das coisas que eu disse ao Iago é, bem, em primeiro lugar, até por ser mais velho do que o Iago, eu disse assim: Iago, tu ainda não eras nascido e eu já me relacionava com o Brasil à distância, mas relacionava-me. Portanto, e essa é uma das coisas, imagina, que vocês podem sentir também em relação ao norte-americano. Imagina que um gringo vem dos Estados Unidos e visita o Brasil, e vocês estão a falar com ele. Vocês nunca estão a falar com um americano pela primeira vez, porque a cultura dele já moldou a vossa cultura também. Mesmo que, por exemplo, o Brasil não faça uma coisa que eu até acho que é melhor em Portugal, que é legendar, porque tira o som original. Portanto, vocês estão habituados a ouvir a coisa dublada, não é? Mas a cultura americana é óbvio que já vos influenciou. Portanto, quando vocês estão a falar com um gringo, nunca estão a partir do ponto zero, porque a cultura dele, de certa maneira, já se tornou a vossa. O mesmo acontece em nós, em relação ao americano, mas o mesmo acontece em relação ao brasileiro, que é às vezes uma coisa que é difícil para o brasileiro que chega cá a compreender, que é, o brasileiro, quando chega a Portugal, ele não chegou, ele já cá está, ele não sabe, mas ele já cá estava, porque a cultura já cá está. E este aspecto das culturas é uma coisa que nós, no nosso meio evangélico, temos de valorizar mais, porque nós não somos tábuas em branco, que começamos a relacionar-nos uns com os outros quando nos conhecemos pela primeira vez. Se nós pertencermos a uma cultura que já a exportou para o lugar onde nós vamos, de certa maneira, quando nós chegarmos lá, nós não estamos a chegar lá pela primeira vez. Esta conversa para dizer o quê? Um português como eu, com 45 anos, o Brasil faz parte do nosso imaginário, mesmo quando o português nunca foi ao Brasil. Portanto, ele sonha, ele tem sonhos. Eu posso dizer-vos que ainda hoje eu reconheço efeitos positivos e negativos das novelas. E termino com uma metáfora um pouco desinspirada. Mas ainda hoje, quando eu penso no casamento, eu tenho de fazer um esforço para que Efésios 5 me ensine mais, para que Gênesis 1 e 2 me ensinem mais do que as novelas brasileiras. Porque uma das primeiras escolas e mais eficazes para mim foi a escola do romantismo das novelas brasileiras, em que eu via as pessoas a apaixonarem-se lá e eu próprio desejava ter a minha Maite Proença, porque era uma das compreendes? Portanto, isto é muito forte, porque só anos mais tarde, quando eu caso e ao ler os textos bíblicos, é que de certa maneira eu me apercebo que o texto da novela brasileira ou o texto do filme americano
é muito mais eficaz na minha imaginação do que o texto da Bíblia. E, portanto, eu tenho de permitir que o texto da Bíblia me dê um olhar novo e coloque em causa todos os outros textos que eu, sem me aperceber, fui adotando para mim mesmo. Por isso é que mesmo na novela brasileira, nas novelas, o Roque Santeiro é das melhores, há sim sempre há uma certa ambiguidade, porque por um lado é um mundo que marcou a minha imaginação, com coisas maravilhosas, e outras coisas menos boas que me obrigam a ter de ir além da inspiração imediata de uma coisa que foi tão marcante para mim. Mas, e olha, fica aqui a promessa, até porque hoje se a conversa foi mais curta, se vocês tiverem paciência para isso, a próxima conversa, por exemplo, podemos entrar só nesta questão das marcas que a cultura deixa em nós. Como o James K. Smith falava no livro You Are What You Love, Você é o que ama, creio eu, editado aí na Vida Nova, que é a maneira como nós somos catequizados pelos filmes e as séries e as novelas e os livros, e a maneira como nós, para sermos bons cristãos, precisamos de ganhar uma consciência crítica dessa cultura que nos atinge e que muitas vezes nós julgamos que não. Julgamos que pelo facto de ir à igreja estamos apenas a ser moldados pelo texto bíblico, quando há tanto outro texto que nos molda. Verdade. Concordo plenamente. Thiago, muito obrigado de verdade. E Book, não esquece, o Brasil é a Hollywood lusófona. Então todo mundo consome. Claro, assim como de vez em quando sai daqui um filme para Hollywood, tipo Cidade de Deus, Central do Brasil, de vez em quando eles tentam mandar alguma, tipo, novela Ouro Verde, uma coisa assim pra gente. Não emplaca muito, mas eu assisti os episódios. Sério? Quando Foi uma mais novo, novela sim. que foi enviada de cá, uma novela portuguesa que foi para aí? Sim, Ouro Verde é o nome da novela. Era uma novela bem feita, mas ela pegou um pouco aqui, porque o início dela é no Brasil, é no Rio de Janeiro, né? Então, enfim. Mas novela, né? Eu nem assisto. Mas é isso, Thiago. Muito obrigado, cara. Obrigado, eu. É sempre muito bom estar convosco. A conversa, eu sinto que a conversa rola mesmo como conversa. Isso para mim é ótimo. E vou usar a minha parca intercessão para atingir o Jonas. Faça isso, por Beleza. favor. Eu quero Muito perguntar pra obrigado. ele por que ele defende tanto Tomás de Aquino, cara. É verdade. Quero questioná-lo acerca dessas coisas. É Eu verdade, quero mas saber por que ele é palmeirense também. Pois, e isso é algo que não vai haver, acho que é algo que na vida dele não vai mudar. Mas em relação a Tomás de Aquino, ele diz que, como é que é? Ele no outro dia usou essa expressão, numa conversa que estávamos a ter, que o Aquino é quem ele estuda, mas o Agostinho é quem ele ama. É uma coisa assim, ele Acho que é usou algo assim. assim. Eu acho que é algo assim, eu vi no Inteligência Limitada. Mas o doutorado dele sobre a teoria do conhecimento em Tomás de Aquino, é alguma coisa assim. É o livro, É o livro? eu li o livro, é curioso porque eu li o livro lá na casa dele, eu ainda não tinha lido. E eu disse assim, como é que a Fiel te publicou este livro? É que até eu que tenho a mania de que gosto de filosofia, até para mim é difícil, porque é um livro, é a tese de doutoramento dele, que ele fez na Sim. Alemanha. E aí, olha, essa é uma coisa que eu vou perguntar lá na Fiel de Jovens, que é, quem é que leu este livro e compreendeu? Aquilo é bem complicado. É muito bom, mas é bem complicado. Não, mas o Jonas é um gênio à parte na teologia brasileira. A gente precisa reconhecer isso. Mas, Thiago, eu não quero te prender. Eu gostaria de te prender mais aqui, mas a gente não vai te prender mais. Muito obrigado, de coração. Obrigado, meu irmão. Que Deus Obrigado, abençoe. Obrigado, São 4, né? São 5. Que Deus abençoe Ana Ruth. Eu acho que é Marta, Maria, Joaquim, Caleb. Isso mesmo. Exatamente. É esse povo todo. Então, Deus abençoe o teu pessoal aí. Tenhas um bom dia e a gente vai agendar já em breve uma terceira conversa com o nosso sócio já aqui, porque ele é o que mais vem. É verdade. Beleza, meu amigo? Vamos nisso, meus irmãos. Vamos nisso. Deus vos abençoe. Foi muito bom. Valeu. Agora é com o isso Buquinho, aí, nosso timoneiro. Thiago Cavaco. Valeu, meu querido. Eu já falei isso no outro podcast, vou reforçar aqui agora. Você é nosso português preferido.
É muito bom Obrigado. estar com você. É sempre um prazer muito grande, de verdade mesmo, como o Thiago falou. Deus abençoe você, a sua família, que você consiga, que você continue sendo instrumento dele aí em Portugal e produzindo muita coisa boa como você tem produzido e que a gente consiga ter outros tempos legais de conversas e que a gente também consiga fazer uma visita aí em Lisboa, né, Thiago, em Isso, algum momento. isso, isso. E numa das vindas dele aqui para o Brasil, que a gente também consiga ter ele perto da gente, né? Tanto aí no sul, quanto aqui no norte. Enfim, oremos por isso, né? Por essas coisas aí. E você, Isso mesmo. querido ouvinte, que chegou conosco até o final, nós queremos agradecer a sua companhia, que esteve conosco nesse bate-papo. Valeu, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Admirável Novo Podcast Brasileiro com Thiago Cavaco. Valeu, um grande abraço a todos. Falou, Buquinho!